o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A terça-feira é marcada pelo feriado da Proclamação da República. Antes de começar a minha conversa com o jornalista Beto Almeida, eu vou à redação, porque o Beto Rabelo nos traz um rápido histórico sobre a data de 15 de novembro de 1889, data da Proclamação da República. Beto Rabelo. Hoje, 15 de novembro, feriado nacional. A data é marcante na história política do país. Hoje os brasileiros comemoram a Proclamação da República, evento que aconteceu no ano de 1889 e foi fruto de ampla mobilização do Exército e de republicanos civis derrubar a monarquia instalada no país desde 1822. A partir desse movimento, o Brasil deixou de ser dominado pela monarquia, se transformou em uma república. Os livros de histórias destacam que a Proclamação da República nasceu a partir do longo tempo de descontentamento e de insatisfação dos militares com o governo monárquico. Os historiadores definem o acontecimento como um golpe por ter sido uma transição de regime forçada e sem a participação popular. O movimento depôs o imperador Dom Pedro II e instituiu a República, sendo nomeado em 1889 como primeiro presidente da República Federativa do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. De 1889 aos dias atuais, o Brasil já teve 38 presidentes da República e no dia 1º de janeiro de 2023 assumirá como 39º presidente o líder petista Luiz Inácio Lula da Silva. Com informações direto da redação, Beto Rabelo. São 133 anos de história da República Brasileira, jornalista Beto Almeida, com muitos altos e baixos, golpes, ditaduras e também, nos últimos tempos, democracia. Jornalista Beto Almeida, o feriado hoje, 15 de novembro, Proclamação da República. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Exatamente, Luzenor. Proclamação da República. Para muitos é apenas mais um feriado, mas também não é assim. Porque, olha só, nós estamos falando de um ciclo, de um processo histórico que mostra o quanto nós ainda somos jovens. Somos jovens como um jovem país, porque nós fomos descobertos em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, Luzenor. Para hoje, dá exatamente 522 anos de descoberta. Isso em história não é nada. E aí veio primeiro a monarquia, depois da monarquia foi que veio então a queda da monarquia e em 15 de novembro de 1889, ou seja, na data de 15 de novembro hoje, é que se comemora então a entrada do período republicano, 133 anos de lá para cá. Ora, 133 anos, Luzenor, se você for olhar na linha histórica, também não é nada, é muito pouco. Ou seja, nós somos uma jovem república que passou por várias fases. Porque se a gente observar, por exemplo, basta dar um Google aí e vai ver o período histórico, quando nós começamos, quando houve a queda da monarquia, que entrou a república, a primeira fase, que é a chamada República Velha, existia naquele período também uma enorme satisfação no país. E o que levou à proclamação da República, Luzenor? Uma articulação dos militares da época com civis que estavam exatamente insatisfeitos com a monarquia portuguesa. Então havia uma insatisfação no seio dos militares, principalmente com os soldos, com a carreira, e eles exigiam o direito inclusive de se manifestar. Isso era praticamente inviável, impossível numa monarquia. Diante desse cenário, juntando com a insatisfação de civis, foi que se derrubou a monarquia, deu-se um golpe e se instaurou então a República. E naquele momento, Beto Almeida, o Marechal Deodoro da Fonseca, assume, é o primeiro presidente da República militar, não eleito, indicado. Indicado. E o segundo também, nós tivemos Floriano Peixoto, que era o vice de Marechal Deodoro e assumiu o poder. E naquele momento, Beto, já nascia também o cenário para a eleição, para a escolha de um presidente civil? Exatamente, Luzenor. O primeiro presidente civil, depois desses dois governos temporários de militares, que foi
o governo de Prudente de Moraes. Ele foi o primeiro presidente civil da nossa república, da chamada República Velha. De lá para cá, o Brasil passou por várias fases na sua república, naturalmente que vem se aprimorando, tem crises, tem superação dessa crise, depois nós tivemos problemas, mas o fato é, hoje nós somos, podemos dizer, uma república federativa dentro de um regime democrático maduro. Acabamos de passar por um processo eleitoral, Luzenor, dificílimo, que mostrou exatamente, por incrível que pareça, alguns elos que remontam a 1889, porque havia uma certa insatisfação no modelo como as coisas vinham acontecendo. No entanto, a democracia provou que está madura no nosso país. Estamos caminhando para, a partir de 1º de janeiro, termos uma nova legislatura, um novo governo, e o que fica desse processo todinho é a certeza de que somos uma república, e não é só de futuro não. Acabou essa história de a gente falar que o Brasil é o país do futuro. Eu ouvia isso quando eu era criança e você também ouvia. Quando você era pequeno. Pequeno ainda sou, mas vamos dizer jovem, né? Eu quero dizer o seguinte, que nós somos hoje o país do presente. Nós somos hoje uma república do presente, inserida no contexto global, com uma forte presença, Luzenor, no cenário econômico mundial. Nós não somos mais um mero país exportador de produtos agrícolas e de minérios, como nós éramos lá em 1889. Hoje o Brasil está pronto para disputar hubs na área de hidrogênio, na área de aviação, porque nós temos hoje a melhor e mais moderna indústria de aviação do país, que é a Embraer. Então isso mostra claramente que nós somos uma república moderna e do presente, com o olhar no futuro. Você saiu de 1889, atravessou várias décadas para chegar a 2022 e eu já estou olhando para 2023. Nesse momento, mesmo com o feriado da Proclamação da República, tem gente trabalhando em Brasília com a equipe de transição, discutindo projetos e ações a serem adotadas a partir do dia 1º de janeiro de 2023 e também aqui no Ceará com os técnicos que integram a equipe de transição entre as gestões de Isolda Sela e Elmano de Freitas. Transição, Beto Almeida, no Ceará e no Brasil, bem sintonizada diante do alinhamento que tem Elmano de Freitas e Luiz Inácio Lula da Silva. Esse alinhamento, inclusive, Zenoel, foi um fato que foi muito e bastante explorado durante a campanha eleitoral no primeiro turno, quando o Camilo Santana, então candidato ao Senado, que foi eleito, dizia que o Ceará seria 3 vezes mais forte. Eleito Elmano, eleito Lula e eleito ele senador. Então esse é o cenário que está posto hoje. E você falando exatamente que nós já estamos com o olhar voltado para 2023, porque nesse momento se está em pleno andamento a transição de governos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. No âmbito federal, a transição ela tem todo um rito mais burocrático, porque inclusive já existe uma lei estabelecida de como essa transição se deve dar. E há uma grande expectativa em relação, por exemplo, esta semana talvez não, Zenô, porque é uma semana mais curta de feriado, mas, por exemplo, os nomes que vão compor essa equipe do primeiro escalão do governo Lula e também a reforma administrativa que o próprio presidente Lula já anunciou que fará, porque inclusive ele vai recriar ministérios, vai criar ministérios para áreas que ainda então não havia presença, né, de atuação ministerial, como é o caso dos povos indígenas. Ele vai recriar o Ministério da Fazenda. E aqui no Ceará, a equipe de transição que começou a funcionar na quarta-feira da semana passada, entra nessa segunda semana com a perspectiva, Luciano, inclusive de pensar uma reforma administrativa muito aos moldes do que vai ser feito no governo Lula. O Elmano, o governador eleito Elmano de Freitas, diz o seguinte: essa reforma administrativa que deverá ser feita aqui no estado do Ceará é exatamente para se ajustar ainda mais a esse trabalho conjunto que ele pretende desenvolver com o governo federal sob o comando de Lula. Você fala sobre nomes, você fala sobre mudanças que irão acontecer no âmbito da administração federal, mas nesse momento há também na agenda mudanças na área da saúde. Integrantes da equipe técnica da equipe de transição do governo defendem a volta do projeto Mais Médicos, como conta agora o repórter Carlos Alberto. A área de saúde entra também como uma das pautas prioritárias da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
As discussões sobre a volta do programa Mais Médicos ganham corpo, embora a ampliação da rede de atendimento por meio da contratação de médicos estrangeiros sofra restrição entre entidades que congregam profissionais da medicina. Uma das vozes em defesa da volta do programa é do senador Humberto Costa, que considera que a reedição do programa Mais Médicos com o novo formato neutralizaria os vazios assistenciais no atendimento à população mais pobre. Segundo o senador pernambucano, que é cotado também para a pasta da saúde no governo Lula, o desenho do programa ainda vai ser discutido, porque hoje, de acordo com Humberto Costa, há um número de médicos significativo. No novo formato, segundo Humberto Costa, não seria necessário, em tese, trazer médicos do exterior, como já ocorreu no passado. O senador citou que há médicos que se formaram no exterior e que ainda não fizeram a revalida do diploma. Há médicos cubanos que ficaram no Brasil. E há médicos que se formaram e ainda não foram absorvidos pelo mercado. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É um debate agora mais maduro, é um debate menos ideológico e mais voltado às reais necessidades do país. O programa Mais Médicos quer dizer claramente o seguinte: garantir profissionais de saúde nas áreas mais remotas desse país, nas áreas rurais, nas áreas onde, por exemplo, há dificuldade da presença de bons profissionais de saúde, porque muitos deles só querem, logicamente, se estabelecer em áreas urbanas. E aí sim, tirando esse debate ideológico, que é a volta de médicos cubanos, por exemplo, mas profissionais mesmo formados no interior, que já estão com revalida, isso sim é pensar o Brasil, dizendo, de forma correta, de forma grande. Eu acho que o programa Mais Médicos, ele tem um papel ainda a cumprir, e muito, que é garantir com que os brasileiros tenham acesso ao sistema de saúde pública. O SUS hoje, dizendo, ele está voltado para um número cada vez maior de brasileiros. Segundo números do próprio governo de transição, são pelo menos 150 milhões de brasileiros que dependem diretamente do SUS. Importante a volta desse programa Mais Médicos, seja com essa denominação ou com outra denominação, mas esse programa cumpriu um papel importante e o Beto Almeida foi feliz quando fala sobre a inserção desse programa, principalmente para as comunidades mais pobres, porque os médicos saem das faculdades e não querem ir para Salitre, não querem ir para Palhano ou para os municípios mais distantes, querem ficar na área urbana mais desenvolvida. Então é importante que esse programa, ao voltar, tenha também essa inserção bem presente na vida da população que mais precisa nas cidades mais distantes dos centros urbanos desenvolvidos. E daqui a pouco vamos conversar com o médico Gustavo Persício, urologista do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, em um papo importante para você, homem que precisa cuidar melhor da saúde, melhor da sua próstata. Daqui a pouco, muito mais para você aqui no Jornal Alerta Geral.